Hoje estamos recebendo a visita de Heloísa, que veio aqui acompanhada com Eliane também, sua sogra, já tivemos um tempo junto aqui. E hoje Heloísa é esposa do nosso diácono Rogério Campos, né? Heloísa é bastante ativa, é líder de célula e gosta também de fazer discipulado com os irmãos, é bem ativa na igreja. E hoje ela tem uma palavra para nós, né? Então queremos que você possa pôr atenção especial, né? Porque sempre é bom ouvir outro ponto de vista, né? O evangelho é muito rico, é muito amplo, então o Senhor tem muitas maneiras de falar, né? E nesse toque do dia nós estamos convidando pessoas diferentes, né? Do dia a dia, né? Todos tendo um testemunho, tendo uma palavra para anunciar. Então vamos chamar então Heloísa para ter a palavra dessa manhã. Heloísa? Oi, deixa eu me arrumando enquanto vocês vão entrando. Pode empurrar, Marcos. Aí, obrigada. Tá bom, né? Tá ótimo, ótimo, ótimo. Bom dia para vocês. Tô aqui para falar um pouquinho da palavra de Deus. Vamos esperar um pouquinho as pessoas chegando. Bom dia, Elisângela. Bom dia, pessoal. E é um prazer estar aqui para compartilhar a palavra de Deus com vocês. Tá? Deixa eu só ligar o meu computador também. Isso. Então, eu tô aguardando vocês irem entrando. Tá? Bom dia, feliz domingo. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E a palavra que eu quero trazer hoje, ela tem como título Enquanto Iam, tá? E ele tem alguns pontos principais nessa mensagem. Bom dia, Miguel, nosso irmão Miguel, que está sempre presente com a gente. É um prazer, tá? Receber você aqui com a gente, é um prazer mesmo, a sua presença, tá? E ele é um dos milagres. Ele tem alguns pontos que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Ele é um dos milagres mais lindos de Jesus que eu já vi. E ele tem 3 características importantes desse milagre, tá? E ele é um dos milagres raríssimos onde Jesus cura progressivamente. Normalmente Jesus tinha o costume de curar instantaneamente, né? Mas nesse milagre não, ele curou progressivamente. A cura ela não aconteceu automaticamente, mas progressivamente, tá? Então, e ele foi acontecendo. O segundo ponto, ele é um dos milagres onde Jesus curou o maior número de pessoas ao mesmo tempo. Vão pensando aí, vão ligando os pontos aí para a gente ver que milagre que é esse, né? E esse, na minha opinião, e eu creio, eu fiz esse estudo, quando eu fiz esse estudo, eu ouvi essa frase e é verdade. Ele provavelmente é um dos textos mais importantes da Bíblia em que se tem o tema gratidão. Então, vamos rever, vamos ver quem que sabe qual que é o tema que eu estou falando. Ele é um milagre que aconteceu progressivamente, com o maior número de pessoas ao mesmo tempo, e ele é um dos milagres mais lindos a respeito desse tema gratidão, tá? Então, ele está no texto de Lucas 17, 11 a 19, tá? Esse texto está esse milagre está em Lucas. Vamos lá? Vamos? Quem tem a Bíblia? Vamos abrir a nossa Bíblia, vamos estudar, mexer nela? Lucas 11, 16. Deixa eu ver se é isso mesmo, se é 16. Tá. Lucas 11. Lucas 17, desculpa, gente. Lucas 17, 11
ao 19. Agora sim, é a cura dos 10 leprosos. Eu vou ler o texto e depois nós vamos discutir sobre o texto, tá bom? Que bom, Keila já adivinhou, hein? Rapidinho, né, Keila? Bom dia, Sandra. É um prazer ver vocês aqui. Então, o texto diz assim, ó. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Eles gritaram. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se ao sacerdote. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz. Ele voltou gritando e louvando a Deus. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. E este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Então, esse texto, eu gosto muito dele, ele chama muito a minha atenção por vários motivos. E eu quero falar um pouco sobre isso hoje com vocês. E eu queria avaliar com vocês 3 cenas desse texto. 3 cenas. Em cada cena tem alguns pontos. Primeira cena, esses homens indo até Jesus. Os homens, eles eram leprosos, ou seja, eles eram separados do restante do povo. Eles eram isolados porque, pela lei, eles tinham que se manter isolados. Eles sabiam disso, eles estavam isolados. Mas eles sabiam que Jesus ia passar por ali. E eles decidiram ir onde Jesus estava. Rosana, que bom te ver. Deixa eu ver se entrou mais alguém depois disso. Bom dia, Rosana, Deus te abençoe. E eles decidiram ir até onde Jesus estava. Eles tomaram a decisão de ir até Jesus. Mas aconteceu uma coisa interessante. Eles começaram a gritar em alta voz: Jesus, tem misericórdia de nós e nos cure. Só que você vê em outros milagres, como da mulher, como vários outros, em cegos e outros leprosos e aleijados, em que Jesus chama essa pessoa para perto de si, não é? Nesse milagre não. Jesus não chamou eles até perto deles. Jesus mandou que eles fossem até o sacerdote. É que vocês não estão vendo meu dedinho aqui apontando, que eu sou dessas. Então, aqui, Jesus deu uma ordem a eles, que eles fossem se apresentar ao sacerdote. E eles foram, né? Então, Jesus mandou que eles fizessem algo, que eles fossem se apresentar ao sacerdote. Eles poderiam falar: mas Jesus, nós estamos aqui clamando para o Senhor, justamente porque nós estamos doentes, leprosos, o Senhor manda a gente ainda andar mais? Mas eles foram. E nessa cena nós também vamos ver nessas 3 cenas, são 3 pontos. Esses homens indo até Jesus, Jesus mandando esses homens fazer algo e aquele que voltou. Então, na primeira cena, eu quero dizer sobre quando esses homens foram até Jesus. E eles clamaram em alta voz. O que nós vemos aqui que Jesus ouve os marginalizados. Jesus ouve aqueles que estão à margem. Bom dia, Nalva, minha amiga. Eu sabia que você ia estar aqui. Um beijo para você. Então, Jesus ouve os marginalizados. Jesus ouve os excluídos. Jesus ouve aqueles que ninguém mais ouve. E você sabe que, às vezes, o fato de você ser marginalizado não significa você ser uma pessoa de rua ou doente. Existem muita gente com poder aquisitivo alto, mas que é marginalizado. Aquela pessoa que já está na 5ª vez fazendo vestibular e não passa, se sente marginalizado, se sente inferior. Aquela pessoa que muitas vezes é o filho do pastor. Você é o filho do pastor, você não pode. Olha, você é o filho do diácono, você não pode. Essa pessoa vai se sentindo marginalizada. Ao contrário do que muitos pensam que ela se sente privilegiada, ela se sente marginalizada.
Então, assim, Jesus ouve os marginalizados, aquele que está sofrendo, em qualquer situação. Então, essa é a primeira cena. Jesus não foi até eles, segunda parte da primeira cena. Jesus não foi até eles. E tem uma observação aqui. Muitos de nós achamos que o simples fato de estarmos sofrendo vai fazer Deus vir imediatamente nos socorrer. Não é que Deus não se importe. A sua dor incomoda mais a Deus do que a você. Então, o simples fato de nós sofrermos, nem sempre nós recebemos a cura de forma imediata, né? Então, foi o que aconteceu com esses homens. Eles foram até Jesus e eles não receberam a cura imediata. O que Jesus disse? Vá e se mostre ao sacerdote. Então, assim, a gente tem que ir até Jesus. A gente tem que andar e ir até Jesus. Então, não é porque ele não se importe. Ele se importa sim, mas ele quer que Deus, a sua dor incomoda mais Deus do que você próprio. Você tem que ir até ele. Você tem que clamar a ele, porque ele se importa sim. É a mesma coisa de você dizer assim, eu tô com dor de dente, mas o dentista vai vir aqui me procurar. Não, você tem que ir no dentista, porque senão sua dor vai continuar. Entendeu? Então, às vezes, a gente acha que pelo simples fato de eu estar ali deitada na minha cama com dor, Deus vai intervir em meu favor. Pode acontecer, Deus é todo poderoso, mas nós temos que ir até Ele, nós temos que clamar pela nossa cura e dar nome aos nossos pecados, dar nome às nossas dores. Senhor, a minha dor é ansiedade, eu sofro por causa disso, eu não durmo por causa disso, me ajuda, vem em meu favor, eu tenho que dar nome, eu preciso levar até Jesus as minhas dores. E foi o que esses homens fizeram, eles foram até Jesus. Então, se eu quero um milagre, eu preciso ir até Jesus. Mas diz que esses homens ficaram à distância. Eles se sentiam indignos, né? E eles eram tratados como indignos, porque era uma cultura da época. E quantas vezes nós não vamos até Jesus porque nós nos sentimos indignos, né? Às vezes eu falo assim, eu sou pecadora demais. Puxa, mas eu minto tanto, eu ainda não consegui me livrar do meu vício. Eu ainda conto uma mentirinha, às vezes, a hora que eu me pego eu já falei. Mas eu ainda não tô com meu casamento regularizado, como que eu vou até Jesus? Né? Então, que ele diz é, venha como está. Então, eles se achavam indignos. E muitas vezes nós não vamos até Jesus porque nós nos achamos indignos de estar na presença de Jesus. E eu vou para a segunda cena, tá? Vamos falar da segunda cena. Enquanto iam. Por que enquanto iam? Porque a gente viu aqui que Jesus mandou eles apresentarem-se ao sacerdote. Então, por que esse título? Por que essa palavra enquanto iam? Por que enquanto iam? Porque nem tudo que Jesus faz é imediatamente. Nós sempre queremos tudo rápido. A tecnologia hoje tem que ser rápida, a internet tem que ser rápida, a encomenda que você pediu tem que chegar rápido, o lanche que você pediu tem que chegar rápido, o micro-ondas tem que ser bem rapidinho para aquecer sua comida, senão você fica sem paciência, esperar 1 minuto e meio às vezes. Então nós estamos vivendo uma época em que a gente quer tudo para ontem. Mas Deus nos mostra que o tempo dele é diferente do nosso. E que ele não faz as coisas no nosso tempo, mas no tempo dele. Então, nem tudo acontece imediatamente. E nós sempre queremos assim, né? Sim ou não? Não é verdade? A gente quer tudo de preferência para ontem. Deus não. Os maiores milagres de Deus são progressivos, sabia? Você já reparou numa planta? Quando você coloca lá a sementinha? Deus, na sua infinita misericórdia, não poderia fazer da noite para o dia aquela planta crescer e florescer? Mas é um processo. É um processo de crescimento. Né? As noites e os dias. Quem passa uma noite em claro sabe o quanto dura uma noite. Deus não poderia fazer o sol... Fechou o olho, acordou, dormiu, acordou. Não, as coisas são progressivas. A noite às vezes dura 12 horas, às vezes dura 10 horas, né? A gente sabe que tem
períodos do ano em que as noites são mais curtas, as noites são mais longas, os dias são mais curtos, os dias são mais longos. Então as coisas de Deus são progressivas. A gestação de um bebê dentro de uma barriga é 9 meses, 40 semanas para ser mais específica. Então as coisas de Deus são progressivas. Como que um bebê é gerado dentro da barriga? Ele precisa ser nutrido, ele precisa ser preparado, seus ossos precisam estar fortalecidos. Então, é progressivo. Então, nem tudo que Deus faz é rápido, é imediato. Pode acontecer um milagre imediato? Pode, acontece muito. A gente vê muitos milagres imediatos, mas nem sempre é assim. E as grandes coisas de Deus são progressivas também. Deus opera na vida daqueles que esperam nele de forma progressiva. Aguarde. Não fica com pressa, não. Se o seu milagre ainda não chegou, se o seu milagre ainda não aconteceu, espera mais um pouquinho, tá? Que ele vem. Deus, ele não tá com seus ouvidos tapados. A Bíblia diz para não nos ouvir, né? Segundo ponto dessa cena. Por que enquanto iam? Por que eles foram curados enquanto iam? Porque era o caminho para a casa de Deus. Sabe para onde que Jesus mandou eles? Vai se apresentar lá no templo para o sacerdote. Então Jesus mandou eles para a igreja. Dentro de casa, você não é edificado, você é uma brasa que esfria cada dia mais. Agora na igreja, junto com os outros irmãos, você está aquecido. Pega uma fogueira e tira uma brasa. Sozinhos, nós esfriamos. Juntos nós nos aquecemos. Então Jesus mandou eles para a igreja. Vai para a igreja? Irmão, você está fazendo o que aqui? Vai para a igreja. Estão rindo. Marcos e a minha sogra estão rindo de mim, mas é verdade. Em casa, sozinho, você não vai se aquecer sozinho, infelizmente. Me desculpa falar, mas você precisa de outras pessoas, tá? Outra coisa. Sabe que muitas vezes os milagres acontecem na vida da gente? Pelo simples fato, quando eu fiz esse estudo, eu refleti muito sobre a minha vida. E é uma realidade. Muitas vezes o milagre acontece simplesmente pelo fato de você se aprontar para ir para a igreja. Porque você tomou uma decisão. Você falou, não, eu vou. Eu sei o que aconteceu comigo esses dias atrás. Eu desanimada, eu falei para o Rogério, não vou. Ele falou, por que você não vai, amor? Eu falei, não vou, porque eu não tô, eu quero ir. Daí, já meio mal-humorada, Deus falou comigo, não, você tem que ir. Eu me aprontei, então pelo simples fato de eu me aprontar, quando eu cheguei, a pessoa não sabe, nem ninguém sabe, mas Deus sabe. A mensagem foi feita pra mim. Eu não sei se os outros irmãos lá foram edificados naquele dia. Eu acredito que a igreja toda. Mas a mensagem veio pra mim, Deus estava preparando algo pra mim. Então o simples fato de eu me aprontar, de eu decidir, não, eu vou. E muitas vezes tem que lutar contra suas próprias forças. Mas você tem que ir. Nós somos edificados e edificamos dentro da igreja, não é fora dela. Agora, hoje, nós, pelo o isolamento social, nós somos edificados e edificamos através das redes sociais, como nós estamos fazendo agora. Mas a igreja não tem comparação. Nós vamos continuar, mesmo que um dia a igreja volte a ser física novamente como ela é, e eu creio que será rápido, mas as redes sociais, elas continuam nos ajudando. E elas vão continuar nos ajudando. Elas vão continuar sendo fontes para que nós levemos a palavra de Deus. Ó, por exemplo, eu estou falando com a Nalva de Manaus. Eu estou falando com a Eliane lá do Rio de Janeiro. Eu estou falando com a Elisângela lá na casa dela. Sabe? Eu estou falando com várias pessoas de lugares diferentes. Eu estou falando com o irmão Miguel. O irmão Miguel é lá da Argentina, não é? Do Uruguai. Olha só, irmão Miguel. Quer dizer, a nossa palavra está chegando tão longe. É importante? É importante. Mas você tem que estar na sua igreja local. Para que você edifique e seja edificado. Então, é dentro da igreja que edificamos e somos edificados. Quantas vezes não somos abençoados simplesmente pelo fato de decidir ir à igreja? Decidir estar com os outros irmãos. Sabe por quê? Porque às vezes é desagradável. Às vezes aquela pessoa vai falar alguma coisa que você não vai gostar.
Ou talvez alguma coisa vai te incomodar. É Deus tratando você em todas as áreas da sua vida. Então a igreja é como diz a palavra. Assim como o ferro afia o ferro, é o irmão afiando outro irmão. A gente junto, a gente é transformado e é edificado. Terceiro ponto. Por que eles foram curados enquanto iam? É uma pergunta. Isso aí vocês vão ouvir várias vezes. Vai ficar na cabecinha de vocês. Por que eles foram curados enquanto iam? Sônia, bom dia. Que bom que você está aqui comigo. Porque era o caminho para o sacerdote. O que Jesus falou? Vai, apresente-se ao sacerdote. O sacerdote estava no templo. Como eu disse, a igreja. Mas quem é o sacerdote? Quem é o seu sacerdote? Eu tenho meu pastor. E quando ele me pede alguma coisa, eu digo, eis-me aqui. E quando ele me diz algo e eu não posso, eu falo, pastor, eu não posso. Está fora do meu alcance. E ele sabe, quando eu digo isso, que está fora do meu alcance. Eu tenho companheiros de ministério, vários companheiros de ministério. E eles sabem que podem contar comigo. E quando eu digo que não podem, é porque realmente não podem. Então, eles foram curados enquanto iam, porque eles estavam indo ao sacerdote oferecer o sacrifício que era pedido pela cura, né? Então, antes deles serem curados, eles tomaram essa decisão de se apresentar para o sacerdote. Você já se apresentou para o seu pastor? Já perguntou no que você pode servir? No que você pode ajudar? No seu grupo, onde você pode servir? Nós temos vários dons, vários talentos e nenhum é igual ao outro. Cada um de nós nos complementamos. Então, apresente-se ao seu sacerdote. Hoje nós temos uma direção na nossa igreja. E temos outros ministérios, né? Pergunte, se você tem um líder de louvor, pergunte para o seu líder de louvor no que eu posso ser útil. Se você tem um líder de discipulado, eu quero ajudar a edificar a vida de outras pessoas, eu quero levar pão para essa pessoa. Me ajuda, meu líder. Líder de evangelismo. Vamos fazer como fizeram umas semanas atrás, saíram pelas ruas distribuindo alimentos e evangelizando. Você pode ser usado se você quiser, sim, aonde você estiver, da forma como Deus te criou para ser usado. Então, apresente-se ao sacerdote. Pastor, do que está precisando? Precisa limpar o chão? Vamos limpar o chão. O que tem de errado nisso? Por exemplo, se o pastor pedir o café, é Rogério, porque eu não sei fazer. É a função dele. Tá entendendo? Então, na igreja, ele tem a função dele. Parece simples um café, mas tem tanta gente que chega no culto e vai lá no fundo tomar o cafezinho dele. Ele é importante. E não só nisso, gente. Eu tô dando um pequeno exemplo, porque o meu marido é precioso. Mas eu quero dizer para vocês que o café dele é importante. Então, apresente-se ao sacerdote. Pastor, o que eu posso fazer? Você tem o seu lugarzinho, sim, no corpo de Cristo, viu? Então, nós achamos... outra coisa, outro ponto que eu queria enfatizar. Nós achamos que nós só podemos trabalhar e se oferecer quando nós já estivermos curados. E a Bíblia diz, venha como está. Então, não espera você resolver seus problemas, não espera você pagar sua dívida, não espera você resolver seu casamento, não espera você, para você ir lá se oferecer para o sacerdote. Vai e se oferece, que Deus vai preparar a cura para você. Eu me lembro da irmã Araceli. Ela queria ganhar a família dela para Jesus, mas ela tomou a decisão de ir, ser discipulada, passar pelo todo o processo, o crivo de Deus, foi batizada, mas ela não deixou de trabalhar para esperar o milagre dela acontecer. Ela poderia falar assim, não, eu só vou me batizar quando minha família toda for batizada. Ou então quando a minha família se converter, não, eu estou aqui. E muitas vezes ela serviu dentro da igreja, hoje ela está com o Senhor. Mas ela serviu dentro da igreja muitas vezes. Mas ela decidiu fazer isso antes da cura dela acontecer. Né? Então, independente da sua cura ter chegado ou não, independente de você estar perfeito ou não, porque perfeito nenhum de nós somos, só Jesus Cristo. Então, vai e ofereça-se ao sacerdote. Tem um lugarzinho para você no corpo de Cristo, no trabalho, é uma máquina. Marquinhos, se trabalha com relógio, sabe? É uma engrenagem, é um mecanismo. Não pode esse mecanismo parar.
E às vezes uma peça em mau funcionamento ou uma peça faltando vai fazer a engrenagem parar. Ou a engrenagem trabalhar com mais dificuldade. E muitas vezes é o que tem acontecido na nossa igreja. A engrenagem trabalhando com mais dificuldade porque um ou outro se acha que indigno. Não, eu ainda tenho algumas coisas, eu tenho dívidas, eu tenho problemas. Quem sou eu? Eu ainda bebo. Puxa, eu ainda fumo. Deus vai te libertar se for da vontade dele. Às vezes tem outras coisas muito piores para ele curar na tua vida. A tua lepra, às vezes você não tá vendo ali nas costas, mas ela é bem pior do que o cigarro que tá na sua boca. Então venha como está. Romi, saudade de você, viu? Você faz falta no corpo de Cristo. Você sabe o quanto você foi importante quando você estava lá. Gente, desculpa que a minha voz não tá boa hoje, tá? Quarto ponto, por que eles foram curados enquanto iam? Porque o milagre estava em cada passo que eles davam em direção à obediência. Eles foram curados enquanto iam, porque eles decidiram obedecer à voz de Jesus. Eles podiam questionar, como eu falei, mas Jesus, nós temos que ir, nós temos que caminhar. Nós viemos aqui justamente, que é para sair daqui curado. Você vem me dizer que eu tenho que caminhar? Não! Cada passo que eles davam em direção à obediência é que promovia a cura. Então, eles eram curados enquanto iam, porque a cura estava na obediência. Então, cada passo de obediência que eles davam, eles iam ficando mais calmos. O que precisa na tua vida? É calma? Eles iam ficando mais humildes, mais cheios de perdão, tanto para dar como para receber. Então, em cada passo que nós damos, nós vamos sendo mais curados. Cada passo que nós damos, nós vamos sendo mais curados. Nós vamos amando mais, nós vamos obedecendo mais, nós vamos nos tornando mais tolerantes, nós vamos nos tornando menos arrogantes e orgulhosos. Então, em cada passo que eles davam, eles iam sendo curados. Então, eles eram curados enquanto iam, porque os passos que eles davam era a caminho da obediência. Tá? Então, sabe o que vai acontecendo? Aí nós vamos melhorando, até que chega o ponto em que nós também vemos a nossa cura. A gente começa a perceber que nós estamos curados. Porque a gente começa a ser curado. De repente você fala, oxe, eu tô aqui esperando 1 hora e eu nem me estressei. Que coisa, né? Deus tá me curando. Você começa a perceber a sua cura, entendeu? E o que eu acho mais lindo nesse texto, que eu mais amo, porque eles foram curados enquanto iam? Porque um ia notando a cura do outro. Porque quem nota a sua cura não é você a princípio, é quem está caminhando com você. Eliane, minha amiga do Rio, chegou, te amo, amiga. Então, quando nós somos curados enquanto eles iam sendo curados enquanto iam, porque um ia notando a cura do outro. Vamos supor, tá eu, Marcos e Eliane. Eu começo a olhar para eles. Vocês já foram no leprosário? Ou já viram alguma foto de um leproso naquela época? Gente, as pessoas perdiam partes do seu corpo. As partes do corpo, elas iam ficando necrosadas, que falam, né? E eles iam perdendo partes, porque a sensibilidade acaba, aquela parte do corpo fica morta e vai se perdendo. Tinha pessoas sem orelha, tinha pessoas sem nariz, pedaços da boca, né? Não vou entrar nesses detalhes. Com aqueles panos, né? Muitas vezes a gente chama os trapos de imundícia, não é? Não tem essa palavra, trapos de imundícia? É literalmente isso. Aqueles trapos de imundícia. Mas tinha gente lá sem nariz, sem pedaço de boca, sem pedaço de dedo. Mas sabe o que acontecia? Um olhava pro outro e falava assim, Marquinho, não é que a tua orelha tá boa agora? Olha, fulano, seu nariz está recuperado. Então, um ia vendo a cura do outro. Você está entendendo? Às vezes, a gente está caminhando junto e quando caminhamos juntos, nós vemos a cura do outro, mais até do que ele. E às vezes somos nós que falamos para ele, sabia que você está muito mais paciente do que você era? Sabia que você você tinha um problema com mentira, você sempre reclamava comigo. Eu não tenho mais ouvido você dizer isso. Deus está te curando nessa área. Então, quem está com a gente é que vê a cura. Sabia? É lindo isso, né? Então,
É muito lindo. A melhor coisa que existe não é você ser curado. É da lepra. Porque às vezes ser curado da doença é fácil. Então, o mais lindo de tudo isso, a melhor coisa que existe não é você ser curado da sua lepra apenas, mas é ver quem está com você sendo curado também. E às vezes sabe quem é? O seu marido, o seu filho, né? A pessoa que está do teu lado ali mais próxima. Então isso é lindo, quando a gente vê que nós somos curados, mas mais ainda, quando aqueles que estão junto com a gente estão sendo curados também. E por quê? Mais um ponto. Porque eles foram curados enquanto iam? Porque parados adoecemos, mas andando em movimento saramos. Por que que a igreja do Senhor está de pé no meio da pandemia? Porque nós não paramos. Nós decidimos não parar. O toque do dia decidiu não parar. O louvor decidiu não parar. A igreja decidiu não parar. Os jovens decidiram não parar. As demais igrejas espalhadas pelo mundo, eu sei porque eu assisto muitas pregações de pastores. A minha filha trabalha na faculdade, eles filmam as pregações todo domingo, todo sábado tem pregação lá. E ela faz parte da área de comunicação. Então eles filmam. A igreja não parou, porque parados nós adoecemos, mas em movimento nós somos curados. Então, às vezes a pessoa fala assim, mas você é fanática, vai descansar. Você está no meio da pandemia, você está no meio de um furacão e você quer ir para a igreja, você quer pregar, você quer preparar uma pregação. Porque às vezes eu falo para as pessoas, eu estou estudando. Eles pensam até que eu faço alguma pós-graduação, né? Mas não. Às vezes eu estou estudando para estar aqui hoje. Glória a Deus por isso, porque é muito bom. Então, às vezes as pessoas pensam que é fanatismo na nossa vida. Mas sabe por quê que eu decido estudar? Por que eu decido ler a Bíblia? Por que eu decido falar com a minha irmã? Ela sabe, quando eu preciso dela. Eu falo com ela horas, às vezes. Você sabe por que eu leio a Bíblia? Porque eu assisto pregações? Porque eu assisto as lives? Porque eu sei que eu sou doente. E a minha doença chama-se pecado. E não é pelo fato de eu ser salva que o meu pecado acabou. Não, eu continuo pecadora. E eu sei qual é o remédio para a minha doença. É a palavra de Deus. É Jesus falando comigo através de um louvor. É Jesus falando comigo através da palavra de um irmão. Então, não é fanatismo, não. É porque eu reconheço a minha doença e sei que sem o meu remédio eu vou morrer. E quem que é o meu remédio? Marcos já pregou sobre isso. A dose de remédio de Deus para mim é essa. Às vezes nós passamos, deixamos de assistir, deixamos de ler, perdemos a dose do remédio. Agora só na próxima, né? Como dizia minha querida tia Leda. Puxa vida, você não veio? Perdeu, porque era uma dose de remédio. A pessoa pode vir e falar a mesma coisa exatamente para você tudo de novo. Eu tenho mania de contar pro meu marido tudinho, tintim por tintim de alguma coisa. Mas não é a mesma coisa se ele estivesse lá comigo, ou se ele tivesse visto. E a mesma coisa acontece com ele quando ele me conta algo. Eu posso ouvir, entender, até tentar visualizar. Mas eu não estava lá. Então a dose de remédio foi só para ele. Então eu sei da minha doença e eu sei o que me cura, né? E outro ponto, a doença ela nos isola, mas Jesus nos coloca juntos. Juntos somos melhores. Nós juntos, a doença, você já reparou que a doença ela nos isola? Às vezes você tá com uma dor no fígado, daqui a pouco você começa a ficar depressivo, daqui a pouco você começa a ficar deitado, daqui a pouco você já não quer mais nem ver ninguém, nem falar com ninguém. Então a doença nos isola. Mas Jesus nos coloca juntos, porque é juntos que temos a cura. E a última cena. Um deles foi salvo enquanto voltava. Essa é a última cena. 10 foram curados, mas um foi salvo enquanto voltava. Então, em todo tempo nós falávamos enquanto iam. Mas agora eu quero falar enquanto ele voltava. Ele não só foi curado, mas ele foi salvo. Mas por quê? O que nós observamos em toda essa história é que a tragédia, a dor, o sofrimento, a lepra os uniu. Manteve aqueles 10 juntos. Porque um com certeza ajudava o outro. Aquele que estava sem dedo ajudava, o que estava com dedo ajudava aquele que estava sem dedo. Entendeu? Aquele que não conseguia mais segurar um garfo ajudava aquele outro que não conseguia comer. Então a tragédia os uniu. A doença os uniu.
Mas a cura o separou, a bênção o separou. Você já reparou quantas vezes nós somos abençoados, clamamos por bênção, clamamos por salários melhores, empregos melhores, aí quando nós conseguimos, o que nós fazemos? Puxa vida, hoje não dá tempo, hoje eu vou lá no balneário. Hoje não dá tempo porque eu tô trabalhando demais, sabe? Então a tragédia os uniu, mas a bênção os separou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as bênçãos, porque elas nos separam às vezes, infelizmente. O que deveria nos unir mais, muitas vezes vem para nos separar, porque nós nos sentimos já autossuficientes, já estamos bem, para que nós precisamos de Jesus, né? Não precisamos mais. Então, as nossas prioridades, elas mudam. Antes a minha prioridade era buscar o Senhor era buscar o Senhor pela minha. Hoje eu já estou curada, para que eu preciso do Senhor? Hoje eu já posso caminhar com as minhas pernas, que antes elas doíam. Para que eu preciso ir lá na igreja? Né? Então, as nossas prioridades mudam. Quando temos dinheiro na nossa conta, as prioridades mudam. Eu sei disso. Estou falando isso com toda a propriedade. As nossas prioridades são diferentes, tá? Algumas características que eu quero dizer de uma pessoa grata. Por que esse homem foi curado enquanto ele voltava? Porque ele foi grato pela cura. Mas eu ainda vou chegar nesse ponto. Mas algumas características de alguém grato. Porque ele voltou porque ele estava grato pela sua cura. Não deixa de voltar para agradecer porque os outros não voltaram. Eram 10. Ele podia falar assim, puxa, eu vou sozinho, eu não vou. Não vou voltar. Deixa, né? Nós viemos em 10, os 10 decidiram seguir a vida, eu vou seguir a minha vida também. Não. Ele não foi a favor da maré, ele remou contra a maré. Não, eu vou lá, vou voltar para agradecer, vou dar meu testemunho na igreja de cura. Quantas vezes nós vemos pedido de oração no grupo e a pessoa não volta para dar um ok pra gente, ou então na internet. Gente, a gente tem que voltar para ser grato. Gratidão é uma das virtudes mais importantes do ser humano. E esse homem, ele voltou porque ele estava grato. Outro ponto de alguém grato, prontidão. Ele não esperou para voltar, ele voltou imediatamente. Assim que ele se viu curado, ele voltou. Outra coisa, terceira característica de alguém grato, intensidade. Quando ele clamou para Deus, ele clamou gritando em alta voz, eu quero cura, socorro, Senhor, eu estou morrendo. E quando ele voltou, glória a Deus, aleluia, eu tô salvo, eu tô curado. Então, a intensidade dele era a mesma, na doença e na cura. E outra coisa, humildade. Ele era samaritano, ele era considerado como um estrangeiro. E Jesus falou para ele no final do versículo. Somente esse estrangeiro voltou para agradecer? Sim, somente esse estrangeiro. Às vezes a gente olha para a igreja e a gente, como diz a Keila, vamos olhar atrás das malhadas. Às vezes tem aquele lá sentadinho, quietinho, mas ele tem humildade, um coração. É ele que está de joelho quando você está doente. É ele que está clamando por você. Não vamos ser preconceituosos com as pessoas, não. Eu já ouvi muito falar, ai, fulano só fica sentadinho, não sei o quê. Gente, eu sei que hoje eu estou de pé por causa da oração de muita gente. Que está lá sentadinha, quietinha. Davi Almeida, um recado para ele. Eu não quero ficar citando muito nome aqui, porque eu não estou aqui para exaltar ninguém. Mas nós estamos na estrada, eu com meu marido, onde pega sinal, Davi está ligando. Rogério, como que você está? Eu estou orando por você. E assim como ele muitos. Então, às vezes, a pessoa está lá do outro lado do Brasil. Eu estou aqui, mas eu posso estar orando por ela. Então, nós temos que parar de olhar para as pessoas como estrangeiros e como pessoas que, sabe? Que não tem nada a oferecer. Todos temos algo a oferecer. E uma oração para alguém que está na estrada é muito importante. E às vezes você pensa assim, não, eu lá na minha fazenda eu vou oferecer o quê? Você tem seu joelho no chão, você tem acesso ao Pai porque você é salvo. Então você tem o que oferecer, sim. Então vamos ser mais humildes. E esse samaritano voltou. E para encerrar, agora eu vou encerrar de verdade.
Porque eles foram curados enquanto iam? Porque é o que eu disse. Porque quando estamos parados, nós adoecemos. Mas quando nós estamos em movimento, nós somos curados. E glória a Deus pela cura que Ele tem nos dado cada dia. Glória a Deus porque a nossa igreja está em movimento. Talvez até mais do que ela estava antes. Então, assim, não vamos ficar parados, não. Vamos nos movimentar. Vamos olhar para o nosso vizinho. Vamos lá levar um copo de suco para ele. Eu tenho uma vizinha que ela é arquiteta e ela trabalha bem na frente da minha casa. E eu vejo ela todo dia, eu pergunto para ela, você lancha à tarde? Porque eu vejo você trabalhar de cedo até a noite, seu carro tá aí na porta, até você tá trabalhando. Eu pergunto para ela, você lancha à tarde? Ela fala, Lô, tem dia não tem tempo nem de comer. Quantas vezes eu pensei já em fazer um suco e um pão, e alguma coisa, um lanche, levar para ela, mas até agora eu não fiz. E por que eu não fiz? Por que eu tô parada? A minha vizinha é enfermeira, todo dia quando eu vejo ela, abençoo ela. Olha, nós estamos orando por você no hospital. Por quê? Porque nós não podemos parar. Agora, porque eu tô em isolamento, eu tô parada? Não. Aí é que tá, a escolha é sua. Então, ponha isso na cabeça. Parados, adoecemos. Mas em movimento, nós somos curados e sarados. Amém? Que Deus abençoe seu dia, seu domingo. Quero agradecer a Deus, porque como o Flávio falou semana passada, muita gente boa já passou por essa cadeira abençoada, essa casa abençoada, essa mesa abençoada e farta. Que Deus continue te mantendo assim, Marcos, abençoado, farto, e que é uma honra, sabe? Tem gente que se fala, ai, não, eu não sou capaz. Não, eu me sinto honrada. Eu me sinto feliz porque ele lembrou de mim. E porque ele pensou, não, ela deve ter algo para acrescentar para nós nesse domingo. Então eu quero te dizer, não estamos juntos ao vivo, mas estamos juntos aqui. E que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe seu domingo. Lembrando que mais à noite nós temos outra live do nosso culto ao vivo. Um beijo para cada um de vocês e Deus abençoe grandemente a vida de vocês.